Bom, então recentemente a Unity ela lançou aí a tecnologia DOTS, né, que é a tecnologia Data Oriented Technology Stacks. Então, basicamente, é uma tecnologia que tem como objetivo aprimorar o motor gráfico da Unity em termos de processamento, né, em termos aí de paralelismo, de conseguir executar as funções, né, de maneira paralela e etc. E junto com ela vem a tecnologia SES, tá? Então essa tecnologia meio que as duas estão alinhadas para poder possibilitar, né, aí uma maior performance da Unity e também aproveitar uma melhor distribuição desses dados para poder serem processados em paralelo. Então nesse vídeo a gente vai ver um pouco sobre essa tecnologia, a SES, como é que ela funciona e como é que ela traz, né, esses benefícios para a Unity, tá? E aí vamos discutir um pouco aqui nesse vídeo sobre essa tecnologia, sobre o seu funcionamento e implementação. Tá? E como é que ela Bom, galera, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é José Ricardo, eu sou professor e pesquisador e basicamente atuo aí com a área de jogos, computação gráfica, inteligência artificial, né, e processamento paralelo, tá? Então, se essa é a primeira vez que você está aqui no canal, né, canal Tecnologia em Jogo, já pensa em se inscrever, né, se esse vídeo faz sentido para você, se esse assunto, esses assuntos no caso, né, se eles fazem sentido para você. E também, se você curtiu esse tema desse vídeo, né, e se você achou que ele foi relevante para você, pensa também em deixar um like aí no final do vídeo, tá? Ou pode deixar até agora mesmo se você quiser aí ajudar, né, no crescimento, na divulgação do canal. Bom, pessoal, então o motor gráfico Unity, né, acho que muita gente já conhece, principalmente quem tem interesse nessa área de jogos, né, na área de simulação. Ele é um motor gráfico aí muito utilizado para desenvolvimento de jogos, né? Na verdade, ele não é um motor gráfico, tá? Ele é um motor de jogo, né? Porque ele, além de gráfico, ele tem outros subsistemas ali. Então, ele é muito utilizado aí, principalmente por empresas menores, né? Empresas que têm baixo orçamento para desenvolver um jogo, para desenvolver uma simulação. E a Unity, né, se a gente comparar, por exemplo, com outras engines, tá? Engines um pouco mais robustas, né? Vamos dizer assim, uma Unreal, por exemplo, é perceptível, tá? Que ela tem algumas limitações, né? Que a infraestrutura dela, a infraestrutura de desenvolvimento dela, ela tem algumas limitações, tá? E aí ela, né, percebendo esse tipo de evolução das outras engines, né? E como essas outras engines estavam evoluindo, ela começou realmente a se preocupar, né, em trazer uma modificação aí da sua arquitetura, do seu core, da sua infraestrutura. E aí a gente tem essa arquitetura DOTS, tá? Então essa arquitetura DOTS é uma arquitetura relativamente nova, né, que vem sendo aí utilizado pela Unity, e dentro dessa arquitetura a gente tem a SES, né, que é o tema desse vídeo de hoje, que nós vamos discutir, né, falar um pouco mais sobre como funciona essa arquitetura SES. Bom, então como é que a Unity funciona atualmente? Né? A gente tem aqui o GameObject. Tá? Então, o seu GameObject, né, você pode ter um MonoBehavior ali, um script atrelado ao seu GameObject, né, que no final aí vai te dar, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um objeto inimigo, né, ele tem posição, velocidade, speed e rotation, tá certo? Então, repare que aqui eu tenho um MonoBehavior, né, que eu tenho um comportamento, tá, que está atrelado a esse inimigo, né, e vai processar esses dados aqui que nós temos. E aí, pessoal, a gente pode dividir, né, essa estrutura aqui, tá, de GameObject em dados, né, que são as informações que o GameObject possui, e também
em comportamentos, né? Ou seja, o que Game Object ali, né? O que esse inimigo ele pode fazer. Então, né, galera, isso daí, para a maior parte de vocês que já conhecem a Unity, sabe que, né, esse padrãozinho aí ele vem sendo utilizado lá desde quando a Unity foi criada, né, foi desenvolvida, tá? Então você tem um Game Object, né, como eu mostrei, e aí a partir dali você adiciona componentes, esses componentes, né, eles podem ter funções ou podem ter dados, tá? E ele processa sobre aquele Game Object. Vamos supor que eu tenha essa funçãozinha aqui simples, tá? O que ela faz? Ela basicamente transforma, né? Pega a posição do Game Object, tá? Multiplica pela velocidade dele e delta time. Consequentemente, reparem que se você tem um conjunto de Game Objects, né? Se você tem vários inimigos, por exemplo, na sua cena, você vai ter uma distribuição, né, desses dados na memória parecido com o que está aqui. Tá? Então a primeira coisa que a gente faz é o quê? A gente vai processar, né, essa posição aqui do primeiro inimigo, tá? Que está aqui nesse espaço de memória. Né? Isso daqui a gente pode pensar como um espaço de memória onde a gente alocou, tá, vários Game Objects. Né? E aí beleza, processei esse, então agora eu vou processar o próximo Game Object. O que eu faço? Reparem que daqui eu vim para cá, porque, né, como eles são Game Object completo, tá? Ele tem posição, speed e rotation. Para eu processar a próxima posição, eu preciso dar um salto aqui, né, na memória. Isso acontece para o próximo Game Object, tá? Então, se eu tiver N, você repare que eu sempre vou continuar dando esse salto de memória, né? E isso, pessoal, a gente tem, né, isso acontecendo para 10 inimigos, tá? A gente tem isso acontecendo para 1000 inimigos e a gente tem isso acontecendo para 10.000 inimigos, né? Quantos inimigos no cenário você tiver, tá? E reparem novamente que a gente tem aqui, olha, né, cada bloquinho desse de 3 posições consecutivas de memória representa o quê? Representa um Game Object nosso, né? Ou seja, com posição, com speed, com velocidade e com rotação, tá? Então, esses 3 representam Game Object, esses próximos 3 representam outro Game Object, né? E os 3 seguintes, mesma coisa, representam também, né, outro Game Object, tá? Esse tipo de organização a gente chama de Array of Structure, ou AOS, né? E é basicamente isso, ó, tem um array aqui, né? E é um array de estruturas, nesse caso de um array de inimigos, tá certo? O que acontece com isso, né? Qual o problema que a gente consegue perceber daqui, tá? Primeira coisa que a gente consegue perceber, né, é que os ponteiros ali para as posições de memória, né, para a posição ali, por exemplo, do inimigo, ele acaba sendo um problema, né? Por quê? Porque esse ponteiro ele fica pulando, tá? Ele não acessa a memória de forma contígua, né? Então vou acessar um Game Object, eu tenho que pegar esse ponteiro e pular, tá, N posições de memória para poder acessar eles. Outro problema que a gente tem aqui, pessoal, quando a gente trabalha com um array de estrutura, tá, é a impossibilidade da gente usar vetorização, né? Sim, bem superficialmente, tá? Quando a gente tem um conjunto de dados, né, a gente quer aplicar a mesma operação para esse conjunto de dados, que é o que está acontecendo aqui, né? A gente quer pegar a posição desses Game Objects e somar com a velocidade, com a speed, né? A gente poderia aplicar uma vetorização, tá? E a vetorização basicamente ela é uma operação super rápida, tá? Ela pega todos esses elementos que a gente quer somar e basicamente ela soma, sim, muito rapidamente, tá? Ela pega tudo isso e de repente faz, com uma operação só, ela consegue fazer aí 5 somas, 10 somas, tá? Na mesma operação, né? Só que a gente não consegue fazer isso com esse tipo de estrutura. Por quê? Porque a gente não tem os dados sequenciais, né? A gente viu que os dados são intercalados, tá? Então esse é outro problema, né? Consequentemente, a gente também perde paralelismo,
tá? Porque o paralelismo, né, ele muitas vezes trabalha com uma arquitetura, uma taxonomia chamada Single Instruction Multiple Data, né? Então tem uma instrução só e vários dados sequenciais para eu poder processar. Só que como aqui os dados não são sequenciais, tá? Eu não consigo aplicar, né, esse tipo de operação. Então repare que já é um outro problema, tá? E o maior problema de todos, né, o maior problema assim, que a gente vai ver aqui quando trabalha com esse tipo de arquitetura, que é um array of structure, é o cache miss. Então, pessoal, de forma muito superficial, assim, né, o cache miss, ele é o quê? Né? A arquitetura a arquitetura computacional, ela possui algumas hierarquias de memória, né? Então a gente tem memória RAM, a gente tem memória cache L3, memória cache L2 e memória cache L1, tá? Então quanto mais próximo a memória está do processador, mais rápido ela é, né? E consequentemente, quanto mais rápido ela é, mais cara ela fica. Tá? Então, vocês vão perceber que nas arquiteturas computacionais, né, a memória cache L1, ela é a menor, né, ela existe em menor quantidade, né, só que ela é super rápida. Tá? Mas por que ela existe em menor quantidade? Justamente porque ela é muito cara. Tá? Então, como ela é muito cara, né, eu não posso colocar muito dessa memória cache na minha infraestrutura computacional. Tá bom? Mas assim, se vocês quiserem um vídeo, tá, falando aí sobre essa questão de como é que funciona memórias, cache miss, né, cache hit, vocês deixem aqui nos comentários, tá, que aí eu coloco, de repente gravo um vídeo explicando melhor sobre como funciona, né, essa hierarquia, tá, como é que funciona essa organização e etc. Tá? Só para o vídeo não ficar muito extenso aqui, né, a única coisa que vocês precisam saber é que quanto mais próximos os dados estão dos outros, tá, menor é o erro de cache miss, tá? E menor acesso eu vou ter na memória RAM. Né? Uma das características que vai me trazer performance é eu ter menos cache miss. E para eu ter menos cache miss, os dados que forem processados, eles precisam estar uns próximos dos outros, né? Que a gente viu que não acontece nesse exemplo, né? Então eu estou pressionando aqui posição, né? E a posição do objeto 1 aqui, tá? Ela está na primeira posição da memória e a posição do objeto 2 ela está, né, lá embaixo, depois de 2 unidades aqui de memória. Tá? Então isso provavelmente, né, é um grande problema e vai me trazer muito cache miss. Né? Então isso acaba influenciando a performance, tá? A performance aí do processamento. Né? E aí outras engines, por exemplo, elas são muito mais performáticas porque elas já resolveram esses problemas. Tá? Então, voltando aqui para a nossa arquitetura DOTS, né? Como eu falei com vocês, a SES ela vem para poder resolver, tá, boa parte aí desses problemas, né? Desses problemas que eu comentei com vocês. Tá? E aí o SES, né, o que ele faz? Ele separa aqui, tá, as entidades, ele cria 3 blocos, tá, pessoal? 3 blocos conceituais: entidade, componente e sistemas, né? Que é justamente o E, C e S. Tá? E aí, o que ele traz com isso? Né? Que tipo de benefícios ele traz com isso? Bom, pessoal, então o primeiro benefício aqui, né, que a gente vai ver, primeiro, tá? Ele separa dados de função. Ele separa dados de comportamento. Né? Então, isso a gente vai ver daqui a pouco, tá? Que vai trazer um benefício enorme para a gente. Né? Outra coisa que ele vai trazer como benefício é a possibilidade maior de implementação em paralelo. Tá? Então, a implementação em paralelo vai ficar muito mais fácil, né? E, inclusive, a arquitetura DOTS ela traz o conceito de jobs, tá? Para poder facilitar a sua implementação em paralelo aí dos jogos. Para vocês terem uma ideia,
essa arquitetura SES, né, dentro da DOTS, ela surgiu justamente, tá? Reparem aí que interessante, para poder possibilitar o paralelismo de forma mais fácil, né? Então, só para vocês começarem a perceber que a programação paralela, tá, hoje em dia nos jogos, ela é quase uma obrigatoriedade, né? Porque você não consegue extrair mais performance de um processador só, de um núcleo só. Bom, galera, então vamos começar a ver de fato aí como é que essa arquitetura funciona, como é que ela está organizada, tá? Então eu tenho aqui uma ilustração, né, onde a gente vai discutir alguns pontos, tá? Então eu falei para vocês que a arquitetura ela é dividida em 3 componentes, né, entidade, componente e sistema, tá? Então, entidade, tá? A gente pode pensar numa entidade como se fosse um container, tá, pessoal? Assim, uma entidade a gente pode pensar como se fosse um container, tá bom? Só para facilitar aí o entendimento de vocês. Então, aqui eu tenho 2 entidades, ó, a entidade A e a entidade B, né? E aqui eu tenho uma outra entidade C. Então, a entidade, ela é responsável por armazenar componentes, tá? Então, uma entidade ela pode ter um conjunto de componentes, né? E componente, pessoal, nada mais é do que um dado. Esses componentes só têm dados, tá? Eles não têm nenhum tipo de manipulação, tá? A única coisa que eles têm aqui são dados. A entidade B, né, que poderia ser, por exemplo, um inimigo aqui, jogador, tá? Então, tu faz, né? Ela tem mesma coisa, ó, um componente de velocidade, um componente de direção, um componente de posição e um componente de renderização, tá certo? Então, entidade, aqui em cima, né, e componente, tá? Aqui a entidade C, ela também tem velocidade, tem direção e tem posição. Reparem que é o mesmo componente, olha. Tá? Eu tenho um componente só definido, estou usando nessas 3 entidades, né? Reparem aqui também, pessoal, que eu não estou usando que a entidade C ela não tem o componente de render. O terceiro fundamento que a gente tem no SS é o system, tá? Então aqui a gente tem um system, ó. Esse system, o que ele faz? O system ele tem apenas função de processamento, tá? Função de transformação. Então, ele recebe um dado, ou um componente, nesse caso aqui, processa esse componente e retorna o resultado. E reparem, pessoal, que esse system ele usa 2 componentes, o speed e o direction, né? Então, ele pode processar, tá, essa entidade A, porque ela tem speed e direction, a B, porque também tem speed e direction, e a C, porque ela tem speed direction também, tá? Então repare que o system, né, que só tem a função de transformação, ela não está atrelada a uma entidade, ela está atrelada aos tipos de componentes que ela usa, né? Então ela pode processar qualquer tipo de entidade. Qual o grande benefício que a gente tem no sistema desse? Cara, eu posso, se eu precisar modificar essa função de transformação, eu só faço em um único lugar, tá? Eu não preciso fazer em vários componentes, né? No caso aí do sistema anterior da Unity, tá? Então isso é um grande ponto aí de redução de acoplamento na engenharia de software. Então voltando aqui, repare que aqui eu tenho um outro conceito, tá? Chamado arquétipo. Né? O que é um arquétipo? Tá? O arquétipo ele é um conjunto organizado de componentes. Então, reparem que entidade A e entidade B, elas têm speed, direction, position e render. Né? A mesma coisa no B, olha, tem speed, direction, position e render. Então, como o sistema ele percebeu, tá, que essas 2 entidades elas possuem os mesmos componentes, ele organizou no arquétipo único, tá? Arquétipo X. Diferente daqui,
né? Aqui a entidade C, ela tem speed, direct e position, mas ela não tem um render, então ela é um outro tipo de arquétipo. Arquétipo Y aqui nesse caso. Tá bom? Então, aqui nesse sistema, aqui nesse exemplo, a gente tem dois arquétipos, o X e o Y. Tá bom? Então, reparem que, novamente, né, o sistema, ele não faz distinção, né, aqui o componente sistema, ele não faz distinção entre qual entidade eu estou processando, ele só considera os componentes. Tá bom, pessoal? Então, isso é um ponto aí que precisa ficar bem consolidado para vocês. Beleza, então vimos aí já a entidade, né, como é que funciona a entidade, a gente viu os componentes, a gente viu o sistema, né, os systems ali, e a gente também viu o arquétipo, né, o arquétipo para poder organizar esses componentes, tá? Agora a gente vai ver um outro conceito super importante, aqui, né, e é aqui que a Unity, de fato, vocês vão ver que, né, vai mudar aí a questão de como os dados são organizados, né, como os dados são processados, etc. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui no conceito de chunks. Tá? Então aqui, pessoal, a gente tem o conceito de chunk. Né? Então o que é uma chunk? Chunk, tá, é um bloco de memória que vai possuir componente, tá? E ele vai estar atrelado a um arquétipo, certo? Então esse arquétipo aqui, por exemplo, ele tem 3 blocos de chunk, tá? Esse daqui ele tem 2 e esse daqui ele tem 4 blocos de chunks. Reparem o seguinte, reparem que a organização aqui ela é diferente. Lembra aqui do slide anterior, né, dessa imagem aqui anterior, que eu só posso ter dentro do arquétipo, né, entidades que possuem os mesmos conjuntos de componentes, tá? Aqui vocês podem ver que esse arquétipo aqui, todos os chunks eles sempre vão ter o mesmo conjunto de componentes, tá certo? Aqui, olha, eu já não tenho o rosa, né? Porque se eu tivesse o rosa, esse bloco estaria aqui, nesse arquétipo aqui da esquerda, tá? Então, esses arquétipos, eles organizam esses dados em chunk. E esses chunks, pessoal, eles são blocos, como eu falei, blocos de memória, tá? Que possuem, olha, cada chunk ele possui aproximadamente 16 KB. Então, eu vou ter um array de speed, eu vou ter um array o outro era, o verde era direção, né? Direção, tá? O outro aqui eu vou ter um array de posição, né? E outro aqui de render. Cada entidade no seu sistema, né? Cada inimigo, por exemplo, que você instanciar, né? Se ele for do tipo, por exemplo, do tipo A, dessa entidade A, ele vai ter speed, direct, position e render, tá? Então, consequentemente, se eu tivesse, por exemplo, 10, né, inimigos do tipo A, tá, da entidade A, você teria aqui 10 posiçõezinhas aqui, tá, desse amarelo, 10 posiçõezinhas aqui do verde, 10 do azul e 10 do rosa. Cada chunk, como eu falei, ele possui aproximadamente 16 KB. E olha que interessante, eu fui pegar aqui a especificação do Core 7, olha só, o tamanho da cache do Core, da cache, né, a cache L1 do Core 7 é 32 KB. Né? Então a gente poderia pegar 2 blocos de chunk desse e alocar diretamente na cache. Tá? Então repare que as coisas não são feitas ao acaso, né, pessoal? Tem toda uma análise, tá, para poder otimizar. Mas assim, entendemos o conceito de chunk, agora vamos ver como é que isso de fato resolve aqueles problemas que eu comentei com vocês anteriormente, tá? Então vamos lá, vamos novamente pegar aquele exemplo lá do primeiro, né, lá do início e vamos trazer para cá novamente, tá? Então, no primeiro exemplo, cada bloco de memória representava uma entidade, né? Agora aqui já fica diferente, pessoal, porque agora eu processo chunk, eu não processo mais GameObject.
tá? Eu processo dados. Então, por exemplo, eu posso fazer agora o seguinte, ó. Posso fazer um for para pegar, repare que é o mesmo processamento, né, lá da primeira versão que a gente viu. Então, eu estou pegando a velocidade e multiplicando pelo delta time, tá? Para poder atualizar a velocidade. Só que agora, olha só, agora eu faço contíguo. Então, eu pego a primeira posição, processo. Então, essa posição aqui é do objeto 1, tá? Faço a mesma coisa, posição agora do objeto 2 e posição do objeto N. Né? Então, agora vocês podem perceber que eu tenho um conjunto contíguo, tenho, né, uma organização contígua aqui dos dados. Tá? E isso vai, de fato, reduzir o cache miss que vocês possam ter, né, durante o processamento. Tá? Porque agora a nossa organização ela tá dessa forma. Então, se a gente for para pensar nos chunks, né? Eu tenho um chunk um chunk, né? E esse chunk ele tem um array de posição, ele tem um array de velocidade e ele tem um array de rotação, por exemplo. Tá? Os dados agora eles estão contíguos na memória, né? Isso a gente chama de cache friendly, tá? Além disso, pessoal, isso daqui é completamente, né? Assim, sem sombra de dúvida, vetorizável, né? Então eu posso, por exemplo, eu quero aquele exemplo anterior de atualizar a posição de todos os objetos, eu posso pegar 10 objetos e fazer com uma operação só de adicionar, porque os dados estão organizados, tá? Eles estão contíguos. Os dados que estão sendo processados, né, no caso posição, eles estão contíguos na memória, tá bom? Isso vai facilitar você paralelizar o seu código, né? Como eu falei, a gente usa um padrão Single Instruction Multiple Data, tá? Uma taxonomia de arquitetura, né? E essa taxonomia, com uma instrução só, você consegue processar vários dados de forma muito mais rápida. Então, voltando aqui, a gente agora, reparem que mudou, né? Agora a gente está usando uma Structure of Array, que é o SOA, tá? Que agora é uma outra maneira de você organizar seus dados, uma maneira muito mais orientada a processamento paralelo e orientada a você maximizar o seu cache hit, né? Então agora, olha só, eu tenho uma estrutura só, que seria aqui um chunk, e essa estrutura de chunk, ela tem vários arrays para cada tipo de dado. Tá bom, pessoal? Então, assim, isso daqui, para quem realmente está buscando avançar, né, na programação de jogos, está buscando otimizar os seus jogos, tá buscando aí utilizar paralelismo nos seus jogos, é essencial de vocês aprenderem, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar para vocês, tá, como é que seria aqui um código, um trecho de um código em paralelo, né, usando aí essa estrutura, tá? Então, olha só, dei uma olhada aqui, né, que agora eu tenho um system, né? Esse daqui é o meu system, tá? Eu declarei aqui movement system, né? Que repare que ele é do tipo system base, né? E aí ele sobrescreve esse método onPdate e reparem que o que ele faz aqui para cada entidade, né? Cada entidade que tenha translação, né? E movimento speed, o que ele faz? Ele pega o valor do translation, tá? E multiplica a velocidade, tá vendo? Speed value com delta time. Justamente a mesma coisa que a gente fez, né? Só que usando o sistema SS. E a cereja do bolo é esse ponto schedule parallel. Tá? Então isso daqui vai fazer esse código, né? Se eu tiver 10.000 entidades, esse código vai rodar em paralelo, né? Olha que bacana isso, né? Então assim, pessoal, sem comparação.
tá? Sem comparação, né? Para quem, novamente, falando aí para quem quer otimizar o teu código, quem quer criar jogos mais complexos, simulações mais complexas, isso daqui é quase que obrigatório, tá bom? Bom, muita coisa que a gente viu aqui, né? Novamente, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Peço aí para deixar aqui nos comentários, né? Para a gente tentar discutir essas dúvidas aqui. E se vocês quiserem ver um pouco mais de como isso funciona na prática, também deixe aqui nos comentários que eu posso, né, pensar em trazer uma implementação, tá, disso daí na Unity. Beleza? E novamente, pessoal, esses vídeos, né, como quando a gente fala de tecnologia, eles acabam dando muito trabalho, porque exige pesquisa, né, eles exigem um estudo, tá, e a própria edição, né, não é uma coisa fácil, tá? Então, se vocês puderem ajudar aí divulgando o vídeo, né, vocês puderem ajudar se inscrevendo aqui no canal, né, e dando like aí nesse vídeo, vai ajudar bastante, né, para que eu consiga chegar a mais pessoas e aí criar realmente uma comunidade aqui do canal Tecnologia em Jogo, tá bom? Então peço para vocês, para se puderem, né, se gostarem do vídeo, se for relevante para vocês, para poder compartilhar o vídeo, tá, e ajudar aí na divulgação do canal, tá bom? Então a gente fica por aqui nesse vídeo, espero novamente que tenha sido um assunto interessante para vocês, porque para mim que trabalho aí com processamento paralelo, com jogos, né, assim, é muito relevante, vai mudar bastante como a gente trabalha com a Unity, tá bom? Então é isso, pessoal, grande abraço aí para vocês, vou ficando por aqui e até mais.